aqui, tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão. Me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Vem atrás da máscara que eu criei. Há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos? Onde eu errei? Eu quero acertar, mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão. Me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que ele vê ao olhar pra mim. Sem máscaras hoje estou diante dos seus olhos de Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão. Me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Realmente eu sou é o que ele vê ao olhar pra mim. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só, também quero saber quem você é. Quem você é? Isadora, muito bonito. Você é aluna? A letra da música que você cantou, da canção sacra que você cantou, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora.
Você falou em algum momento que ele me conhece do jeito que eu sou, é isso mesmo? Sim. É um pedacinho que diz isso, não é? Muito bem, muito obrigada. Fala da sua faixa etária e a letra vai encaixar direitinho. Obrigada pelo louvor. Que bom, né, pai, ver a filha cantando na igreja, participando. Parabéns pela iniciativa de colocá-los a participar. Isso é fundamental, como eu disse até agora. Sabe por quê, gente? Porque na adolescência, aquele menino e aquela menina que participavam aqui na frente, quando tinham 9, 10, 11 anos, até os 11 anos, não querem mais participar. Tem dificuldade de querer participar. Hoje, pela manhã, um conjunto de adolescentes cantou, e eu admiro porque os adolescentes não gostam muito de estar sendo vistos, e isso tem explicações aqui dentro da cabecinha deles, porque eles começam a construir, enquanto que na idade anterior eles perceberam o outro, na adolescência eles descobrem que o outro pensa coisas a respeito dele e tem conceitos a respeito dele. Se você puder, então, colocar o slide, o mesmo bloco. Isso. O que acontece nessa faixa etária? Primeiro, vamos tentar entender um pouquinho o que acontece na parte biológica, né? Na parte fisiológica. Acontece um novo parto, um novo nascimento, acontece um banho de hormônios. E nesse banho de hormônios, a criança entra embaixo do chuveiro de hormônios, sai do outro lado do banho adolescente, a roupa de criança não serve mais e a roupa de adulto ainda não serve, e tem que colocar uma nova vestimenta, e ele está se descobrindo com o próprio corpo. Mas os hormônios causam mudanças impressionantes, tanto na parte física, nas mudanças físicas, como também nas psicológicas. E essa descoberta de que você que está sentado aí está pensando coisas a meu respeito é a capacidade de hipotetizar. Vocês estão vendo ali o dom dessa faixa etária? Então, a fé sintético-convencional, onde é que está o padrão da fé? O padrão da fé está nos outros. O que os outros acreditam, a comunidade de fé, né? Então, aquilo que eu falei no dia 18 de setembro, a minha igreja não come carne de porco, a minha igreja guarda o sábado, a minha igreja, então, o locus da fé, da construção das crenças, é externo, está na autoridade da comunidade de crentes. E nessa idade, então, o dom é a capacidade de hipotetizar. E por hipotetizar, ele começa a pensar coisas a seu respeito, a idealizar coisas a seu respeito e a idealizar e saber que você pensa coisas. Então, aquele menino que ainda vinha aqui na frente cantar, no 13º, tranquilamente, com 10, com 9 anos, agora com 12, aquela menina com 11, 12 anos, fala, epa, eu vou lá na frente pagar mico, eles estão olhando para mim, estão pensando coisas a meu respeito, e daí o pai e a mãe não entendem, porque até um ano atrás eles gostavam de vir aqui e agora não querem mais vir, não querem mais participar. Então, há explicações para isso, né, psicológicas para isso, e este banho de hormônios faz mudanças significativas que a gente fala que é um segundo parto. Por quê? Porque nasce um indivíduo. Nasce um indivíduo na adolescência com essa capacidade de hipotetizar. E o que é essa capacidade de hipotetizar, de idealizar? O que ela faz em relação à fé? Lembram-se das bases daquilo que eu falei na primeira palestra, que o Dr. José Martins falou, tudo que é feito nos 0 aos 3 anos vai refletir lá na frente? O Deus que foi mostrado para ela dos 0 aos 3 anos, na adolescência, se foi um Deus amoroso pelos pais, que cuidaram, que deram limites, regras, carinho, confiança. Agora, na adolescência, que este adolescente precisa de um amigo íntimo e pessoal. Se o Deus que os pais apresentaram foi isso, na adolescência, eles buscam em Deus o amigo íntimo e pessoal. Mas,
Se não houve, vocês se lembram? Se houve o abandono, se foi para a creche, se não teve... Porque quando a gente fala em amor, gente, qual é a mãe e qual é o pai que não ama? Todos amam. Mas em nome do amor, a gente pode fazer muita coisa errada. A gente pode achar... Eu lembro de uma professora que trabalhava numa escola onde eu era coordenadora de campo, que ela ficou grávida, teve bebê, ela dava 60 aulas. E ela não quis abrir mão das 60 aulas para colocar o filho na creche e ter dinheiro para pagar a creche. E eu recomendei que ela não fizesse isso, que ela abrisse mão, pelo menos de meio período, para ficar com o filho. E ela disse, jamais, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu não vou abrir mão das minhas aulas. Eu vou continuar dando aulas porque eu quero oferecer coisas para o meu filho. Como eu podia explicar para essa mãe que essas coisas que ela tinha para oferecer para o filho não se comparavam com o relacionamento, o afeto, aquilo que Fowler chama de mutualidade, que só os pais podem oferecer. Em nome do amor, diga assim, não, eu quero dar coisas para o meu filho, eu não vou abrir mão de trabalhar fora, perder meu padrão de vida, eu preciso dar coisas, em nome do amor. A gente priva os filhos de crescerem na fé, quando a gente protege tanto que não permite que eles passem por provas, que eles não tenham responsabilidades. Então, quando eu falo sobre isso e falo de amor, todos amamos, mas a gente tem que ter discernimento. Porque mesmo amando, Deus não nos priva das consequências das nossas escolhas. Então, quando chega na adolescência, que ele passa por essa transformação, o adolescente precisa de espelhos. E esse espelho é alguém que ele consiga se ver como indivíduo. Quem é o espelho no sentido figurado? É o amigo íntimo, que entende o que ele está passando. Só que ele, ao ver a Deus, se o Deus da 0 aos 3 anos foi bem representado, ele busca em Deus um amigo íntimo que o conhece como ninguém. Mas se o Deus dos 0 aos 3 anos não foi bem, e ele sabe que Deus pensa coisa a respeito dele, ele não quer Deus como amigo íntimo. Assim como ele sabe que você pensa coisas a respeito dele, ele sabe que Deus o conhece como ninguém e também tem conceitos a respeito dele. E daí ele não quer se revelar a Deus e nem ter a Deus como amigo íntimo, se não foi construída essa imagem de Deus amoroso lá na primeira infância. Então vejam aquilo que foi dito lá no comecinho. Tudo que é plantado lá nos 0 aos 3 anos vai se refletir agora na adolescência. E aí tem gente que fala assim, professor, eu fiz tudo errado. E agora? Calma, tem solução. Ellen White fala, não vos desespereis. Tem remédio. Dr. José Martins diz assim, tem remédio, é trabalhoso, é difícil e você vai precisar de ajuda. Mas, já mudei o slide? Acho que eu não consegui mudar. Aí, agora tem que voltar. Qual é a dica? Cuidado com a coerência. Dê espaço para dúvida, para discussão, para expressarem a opinião, mas sempre apresente a razão da crença. O assim diz o Senhor. O adolescente tem que ter espaço para fazer perguntas, para duvidar, mas nós temos que apresentar o assim diz o Senhor. Nos portadores, onde é que está o locus de autoridade? Então, primeira infância nos pais, depois nos adultos investidos de autoridade pela escola, e agora, sabe quando o adolescente chega em casa e fala assim, mas mãe, todo mundo vai, por que eu não posso ir? Mas mãe, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Onde é que está o locus de autoridade? Onde é que está o locus de autoridade? No todo mundo. Todo mundo passa a ser o locus de autoridade. É a tirania do eles, dos outros, né? Então, nos portadores de papéis tradicionais de autoridade que forem percebidos como pessoalmente dignos de consenso do grupo que preza. Então, o grupo de amigos passa a mandar neles.
Ellen White, naquele antigo livro Mensagens aos Jovens, dizia assim: aquilo que uma mãe e um pai ensinaram por uma vida toda pode cair por terra em uma noite que o jovem passe com um grupo de amigos, que o adolescente passe com um grupo de amigos. O grupo de amigos passa a ter esse locus de autoridade e líderes. Lembre-se que ele pode hipotetizar. Então, ele começa a hipotetizar e idealizar. Ele começa a projetar. Agora ele já começa a perceber, eu quero ter essa profissão, eu quero ter um carro, eu quero ter uma namorada assim, eu quero ter... Ele começa a projetar ideais. E esses ideais ele transfere também para os pais, para a igreja, para o diretor da escola. Então ele pensa, o diretor ideal, mas esse meu diretor aqui não é o que eu esperava. Os professores ideais, mas o meu professor... Então ele começa a criticar toda a autoridade. Critica a autoridade dos pais, critica a autoridade estabelecida, critica a autoridade da igreja. Por quê? Porque eles projetam o ideal e começam a comparar o real com o ideal. E se não há coerência, e nós somos falíveis, somos humanos, e eles olham e começam a querer, né, que a gente tenha aquele ideal, como lidar com isso? Como lidar... Então, a primeira dica... coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Responsabilidade dos líderes. Eles precisam de heróis, precisam cultuar heróis. Por isso que eu falei no dia 18, a personalidade do pastor da igreja é fundamental nessa idade. Porque eles querem ter heróis, eles querem ter ídolos. Ídolos no sentido de fãs, de pessoas que eles, né, que são referência. Que a referência não seja o jogador de futebol, a modelo, a youtuber, como é que fala agora? Influenciadores. Não. Que ele encontre referência aqui dentro. No líder de desbravadores. No professor da classe dos adolescentes. No ancião, no pastor. Se eu pudesse, eu iria lá na faculdade de teologia e diria para os estudantes de teologia, é isso que eu estou falando, querem manter a futura geração dentro da igreja, dê mais atenção para as crianças e para os adolescentes, interaja com eles, converse com eles, vá na classe dos adolescentes, se reúna com eles, que você vai conseguir se tornar essa referência para eles. O pastor, e uma coisa que eu quero dizer a vocês... Eu gosto muito de assistir a adoração infantil. Mais uma vez, parabéns para a Jeane, que conseguiu pegar um tema tão difícil hoje de manhã e fazer a adoração infantil. Mas sabe como surgiu a adoração infantil originalmente? A divisão fez um documento. Preferencialmente, o pastor deveria fazer a adoração infantil. Originalmente. Eu frequentei uma igreja em São José do Rio Preto, antes de ter adoração infantil, que o nosso pastor chegou, passou um tempo nos Estados Unidos, trouxe uma coleção das belas histórias da Bíblia, trouxe as belas lá dos Estados Unidos, né, que seria, e no sábado de manhã ele pegava o banco do piano, do banco do órgão, que é um banco grande, ele sentava, e as crianças já vinham todas à frente, sentavam em volta dele, e era uma disputa quem ia sentar ao lado dele, para segurar o microfone, e outra para folhear e abrir o livro na história que ele ia contar. Pastor Alcides Cruz. E era uma festa para as crianças poderem sentar ao lado do pastor. E ele contava rapidinho uma história. Gente, as crianças tinham no pastor uma referência. E não via a hora de poder... Quem que vai sentar hoje ao lado dele? Quem que vai ficar mais perto? Quem que vai ficar... Esse vínculo desde criança. Isso que a pesquisa que eu apresentei dia 18 diz. O que os jovens valorizam na igreja? Primeiro, a qualidade da mensagem. Segundo, o clima. Terceiro, a personalidade do pastor. Os mantém. Por quê? Porque eles idealizam o pastor ideal, o líder ideal. E eu disse, mas eu não sou esse ideal, eu sou real. Como é que eu consigo dizer para o meu adolescente, olha, eu falho. Eu tenho meus problemas, eu tenho minhas lutas. E aí, é quando a gente é capaz de dizer, eu tenho problemas, eu tenho as minhas lutas, mas com Jesus eu tenho obtido vitória.
eu tenho dificuldades, mas na minha jornada cristã, Jesus tem sido meu companheiro. Isso o pai e a mãe têm que falar para o adolescente. Porque eles começam a ver que os pais são pessoas reais que falham. E por serem críticos, eles vão criticar. Só que quando eles enxergam nos pais pessoas que têm lutas assim como eles, mas que obtêm vitória com a ajuda de Jesus, quebra essa naturalidade na crítica. Como eu disse, a crítica passa a ser natural, porém a gente tem que quebrar essa naturalidade, porque não é saudável. Não é? Nem tudo aquilo que é normal é correto. E o adolescente tem que aprender isso. Não é porque o hormônio mexe comigo e um dia eu estou querendo... Tem um autor que diz assim, na pupila de um menino adolescente deveria aparecer 2 luvas de boxe, porque eles querem tudo resolver no braço. Na pupila de uma menina adolescente deveria aparecer um coraçãozinho, porque tudo elas choram por qualquer coisa, elas têm a sensibilidade exacerbada, um dia está muito triste, outro dia o mundo é horrível, outro dia o mundo é lindo, outro dia essa oscilação que o hormônio faz no humor da menina. Agora, não é porque é normal ela um dia estar triste, querer ficar fechada no quarto só com fone de ouvido e não querer atender ninguém, que você vai permitir que ocorra, porque nem tudo que é normal é certo e é bom. Não é porque é normal eu ter impulsos sexuais que eu vou praticar sexo na adolescência, irresponsável, porque é normal sentir. Não, nem tudo que é normal é certo e é bom. E é papel dos pais exatamente explicar isso para os adolescentes. Alguém me pergunta assim, professor, e agora? O que eu faço? Né? Até no dia que nós fomos na Novo Tempo, no consultório de família, um ouvinte, um telespectador, perguntou. E eu digo, não adianta eu dizer para você, faça isso agora com o seu adolescente, porque depende do relacionamento que você teve desde o 0 aos 3 anos, dos 4 aos 6 anos. Como é que eu posso dizer, converse com seu filho, se você nunca conversou? Então, de repente, você vai começar a dialogar, ele não quer mais. Porque você nunca teve diálogo. Então, para cada caso, é um caso. Então, quando a gente fala sobre essa faixa etária, que é um novo parto, porque surge um novo indivíduo diante de você, com vontades, com ideias, muito do que foi semeado vem à tona. E o que é muito interessante, os nossos defeitos aparecem neles. E muitas vezes nós não queremos lidar com aquilo que nós vemos, porque nós reconhecemos os nossos próprios problemas. Por isso, o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual deve ser uma fonte de inspiração para o seu filho, porque você se mostra real. Eu erro. Mas pela graça de Deus, eu posso obter vitória. Esse é o segredo dessa distância entre o ideal e o real. Muitos adultos religiosos estacionam nesse estágio. Eu falei que foi a minha dissertação de mestrado. Eu entrevistei 20 professores de ensino religioso. A maioria estava na adolescência, na fé. Saindo da adolescência. E quando eu procurei a dona Rabinit, autora do livro que vocês ganharam, eu tinha acabado de defender minha dissertação, eu falei, dona Rabinit, olha os resultados da minha pesquisa, será que eu fiz certo? Será que eu estou certa? Eu tinha aplicado tanto o instrumento de Kohlberg sobre desenvolvimento moral, como os estágios da fé de Fowler. Os estágios da fé, mais de uma pessoa tem que ler a sua interpretação. E só tinha eu e meu orientador no Brasil que tínhamos acesso ao instrumento. Então, fui eu e ele. O ideal seriam 3 pessoas. Então, eu tinha muita dúvida. Eu falei, será que eu li certo? Será que ele leu certo? Será que a gente interpretou certo o instrumento? E ela me falou, Thalita, há estudos na Inglaterra que provam que a maioria dos líderes, olha só, pastores, líderes religiosos, se acomodam no estágio 3. Eu falei, como assim? Onde é que está a autoridade da fé externa? Na convenção, na igreja.
Esse assunto nem é muito bom eu conversar sobre isso. Recentemente eu apliquei o mesmo teste num outro grupo de pastores. Estão saindo da adolescência. Por quê? Porque a regra está na convenção, né? Aquilo que eu falei, a minha igreja, e você não discute essas regras externas. A minha igreja não deixa, a minha igreja não pode. Há pouco espaço para discussão de dilemas. E quando eu digo que há pouco espaço para discussão de dilemas, eu digo que, inclusive, com os jovens, há pouco espaço para discussão de dilemas. Por quê? Porque tem pouca gente com capacidade de dizer o assim diz o Senhor para dar a explicação certa. A gente se prende às convenções para dar explicação. Não pode isso, não pode aquilo por causa das convenções. Mas a gente não vai atrás do princípio do assim diz o Senhor para explicar o porquê. Porque tem pouca gente capaz de fazer isso. Então a gente se prende na convenção. É muito mais tranquilo. Porque a regra diz assim. Por isso que muitos adultos estacionam neste nível. Crescer na fé também dói. Porque envolve desestabilizações. Você tem que ser capaz de dar a razão da sua fé. Eu já estou entrando no último estágio. Então, o locus de autoridade na adolescência é o outro, né? O grupo, os amigos, são os amigos, é externo, ou de ídolos, de autoridades que eles elegem como ídolos. Cuidado para conhecer quem são os amigos íntimos dos seus filhos, quem são as escolhas do espelho que eles fazem para dividir a sua intimidade, a sua individualidade. Isso faz muita diferença. Quem eles valorizarem, seu filho a valorizará também. Essa é a regra. Os ídolos do seu filho serão os ídolos que o grupo elegeu. E isso é muito perigoso, porque a gente precisa conhecer bem quem são os que estão levando valor para os nossos filhos. Eu já falei sobre isso, já falei sobre esta questão hormonal, né, desenvolvimento, e agora eu quero falar, pouco vai adiantar dizer que é bom ficar na igreja. Meu filho está querendo sair da igreja. Pouco vai adiantar convencê-lo que os cristãos são os melhores amigos do mundo e as vantagens de frequentar a igreja, porque o que realmente o prenderá será a certeza de que é querido e que sua opinião é ouvida e valorizada. Cultua heróis sofisticados e sonha que é um deles. Tem desejo de possuir coisas e se frustra por não poder comprar o que quer. Então, essa questão do ter, né? Mais do que do ser. Então, só voltando no parágrafo anterior, sentir que é amado e que sua opinião é ouvida. Eu não conheço a realidade do IASP, acho que deve ter classes da escola sabatina para adolescentes bem animadas, bem interessantes, mas não adianta só a gente falar, a gente tem que ser capaz também de ouvi-los, dar espaço para eles falarem. E, além de dar espaço para eles falarem, ter resposta com assim diz o Senhor. Não adianta só permitir que lancem dúvidas, as dúvidas não são erradas, mas se eu não tiver respostas coerentes para as dúvidas, o estrago pode ser maior. Por fim, falando ainda da adolescência, procure conduzir seus pensamentos a Cristo, as coisas básicas da vida cristã, a oração, devoção, ano bíblico. Quer uma vida que seja prática, faça sempre uma aplicação geral e outra específica daquilo que é ensinado para eles, né? Como que você aplica isso na sua vida diária? Que sentido tem a leitura da Bíblia? O que você aprendeu com isso? Como que a gente pode aplicar no dia a dia? Essa verdade vai fazer alguma diferença na sua vida? E voltando, desenvolver um adolescente na fé, permitir que ele passe por provas e que conviva com pessoas maduras na fé. Com quem seu filho convive? Agora, eu acho que eu vou ficar nesses slides mesmo, tá? Eu não vou passar aqueles últimos slides, vou ficar com esse mesmo porque eu vou tentar sintetizar. Então, se você está enfrentando dificuldades com adolescente, a melhor revelação do Evangelho para esses adolescentes será a que lhe demonstramos pela nossa vida e experiência pessoal com Cristo. Qual é a melhor revelação do Evangelho para um adolescente? Qual é? Qual é? O que está escrito ali?
a sua vida devocional com Cristo. Essa é a maior representação do Evangelho. Então, queridos pais, queridos que estão nos assistindo de casa, os que estão nos vendo, se você diz assim, professora, eu errei, mas agora, é o que eu falei hoje de manhã, se você está sendo restaurado em Cristo, você é uma carta viva, você é um evangelho vivo para o seu filho, para o seu adolescente, para o seu jovem. Então, a primeira restauração tem que começar em nós, reconhecendo que nós erramos, que dependemos de Cristo e Ele está extremamente interessado em nos ajudar. O Espírito Santo trabalhar no coração e na mente desses adolescentes. O mundo que nos cerca trabalha contra, mas o Evangelho é poderoso. Mas o Evangelho tem que ser poderoso primeiro na vida de quem está sendo capaz de demonstrar uma fé madura. A sua fé é uma fé madura. E o que é uma fé madura? Vamos para o estágio 4 para a gente ver o que é uma fé madura. Bom, a fé individuativa reflexiva, eu estou falando do estágio 4, são 6 estágios de fé. O último estágio é quem dá a vida por uma causa. Você lembra de alguém que morreu por uma causa? Lembra de alguém? Quem? Oi? John Hus. Os mártires. Nos dias atuais, alguém que morreu por uma causa? Martin Luther King. Se a gente for falar no nível mais elevado de fé, Gandhi não era cristão. Madre Teresa de Calcutá, a vida por uma causa. Mas eu vou dizer para vocês que aqueles terroristas que lançaram os aviões nas Torres Gêmeas tinham o mais alto estágio de fé, deram a vida por uma causa. Então, o estágio 4 é o estágio do jovem, que o adulto deveria pelo menos ansiar. Qual é esse estágio? O locus passa a ser você. Como é que isso acontece? Eu não bebo, porque eu tenho convicções de que é o melhor para a minha saúde, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, porque eu tenho razões para dar daquilo que eu escolhi como estilo de vida. O meu comportamento, e aí entra um tema extremamente delicado dentro dessa comunidade chamada Igreja Adventista, o comportamento. Porque hoje em dia é muito fácil a gente falar, Deus olha o meu coração, Deus vê, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus vê o que eu estou... Então, o argumento é, Deus conhece o meu coração, Ele sabe, eu estou com Deus, Mas o meu comportamento não condiz com aquilo que Ele falou que era para eu fazer. Mas Ele conhece o meu coração, está tudo bem, eu com Ele estamos em paz. E o comportamento passa a ser algo administrado em outro departamento. Então, o jovem, ele tem que tomar decisões. Eu falei no dia 18, 3 decisões para a sua vida. Com quem o que vou estudar, que profissão vou ter, com quem vou me casar. Mas a primeira decisão que rege todas as outras é em que eu vou acreditar. Porque a partir do que ele acredita, é que ele vai escolher a namorada, escolher o emprego, escolher a faculdade. Então, essa construção é dos 17, 18 anos para frente, que é quando a gente faz a nossa cosmovisão. Nessa fase, é um momento de transição, e a força está na capacidade de refletir sobre a nossa identidade e a nossa perspectiva. O que eu penso sobre isso? Não é mais o que o outro pensa, mas o que eu penso. Eu tenho que tomar decisões por mim. Muitos jovens continuam no estágio 3 porque vão pelo que o outro pensa. E colocar os jovens em situações de prova faz com que a fé desenvolva, e isso é fundamental, porque ele tem que sair dessa fase do que o outro pensa para dizer o que eu penso. Eu falei no dia 18 sobre a ida para a universidade. Esse é um dos grandes balanços, não é? Principalmente aquele que estudou na escola adventista a vida toda, de repente vai para uma universidade não cristã. Puxa vida! Aí a coisa complica.
Porque ele nunca precisou dar prova da fé dele lá na escola adventista, que todo mundo pensava igual a ele. Mas agora que ele vai para uma universidade que pensam totalmente diferente e com argumentos encantadores, a coisa bagunça. E é nessa hora que tudo que foi construído até então precisa ter uma solidez. Nós precisamos prepará-los para isso. Mostrar para eles o que virá. Por isso que, como escola adventista, professora Paula, é muito importante que os professores sinalizem para os adolescentes o que eles vão enfrentar. Quais são os argumentos do evolucionismo? Quais são os argumentos do materialismo? Quais são as ideias que vocês vão encontrar lá fora? Para que, quando eles chegarem lá, eles já saibam não somente as ideias, mas os argumentos que eles devem ter para rebatê-las. Nós não podemos construir uma bolha, porque quando eles saem, eles vão querer experimentar de tudo um pouco. Nós temos que prepará-los. E prepará-los é colocá-los em situação de prova para que eles amadureçam na fé. Qual é o perigo dessa fase? Confiança excessiva na minha capacidade, na minha razão. Agora eu me construí indivíduo. Então, a minha avaliação, eu sou o dono da verdade. Esse é um perigo do jovem. E o narcisismo, né, do eu. Outro perigo. Grupos religiosos que mantêm os jovens eternamente na adolescência. Como é que a gente faz isso? Não pode porque não pode. Ou com respostas rasas. Você não deve fazer isso porque a igreja, porque a Bíblia diz. Não, peraí. Tem que ter uma resposta razoável. Então, muitas vezes, a própria igreja mantém o jovem no estágio sem ter alimento sólido, argumento sólido, para que ele possa ter a razão da sua fé. Dica: o líder deve procurar relacionar o cristianismo aos desafios dessa fase. Quais são os desafios? Vocação, companheiro e vontade de Deus. Almejam ver funcionando o que é dito do púlpito: o amor, a compreensão e o respeito. Eu preparei outros slides para essa fase, mas não dá tempo, de mostrar assim, quais são os dilemas do jovem nessa fase. Serviço em prol do outro ou buscar ganhar dinheiro? Então, eu vou ter um emprego. Ser missionário ou ganhar dinheiro? Os dilemas que começam a surgir nessa fase são muito interessantes, porque aquilo tudo que a gente ensinou, deixa eu pegar aqui a página do slide que eu ia passar, para mostrar direitinho quais são esses dilemas que os jovens têm. Faltam 5 minutinhos para a gente terminar, e eu vou ficar dentro desse tempo. Quando a gente... Eu tive a oportunidade, particularmente, de ouvir isso, né? Como os jovens estão materialistas, como os jovens estão buscando profissões que envolvam ganho de dinheiro. Está aqui. Realização, autorrealização ou serviço em prol dos outros? O relativo ou o absoluto? Sentimentos fortemente vivenciados ou necessidade de reflexão? Ou seja, quando a gente fala, você vai ser movido pelo sentimento ou pela razão? São escolhas que ele começa a fazer a partir dessas decisões que ele tem que tomar e que nós deveríamos, quando Adalto fala sobre a capacidade contemplativa e a perda dessa capacidade, esse contato excessivo com a tela está enfraquecendo, inclusive, essa capacidade de escolher. Eu vou por este ou vou por este caminho? Então, ele tem que tomar uma série de decisões. As crenças pessoais vão determinar o tipo de escolha. Eu falei no dia 18 sobre queimar pontes, né? Então, eu sou adolescente, meus pais escolhem tudo por mim, a igreja escolhe tudo por mim, o locus de autoridade é na comunidade de crentes. Agora eu vou para uma universidade, agora eu tenho que arranjar emprego, agora eu vou arranjar namorado, eu tenho que queimar pontes e tenho que tomar decisões por mim. Só que deste lado, eu posso continuar escolhendo que a responsabilidade por todas essas decisões não são minhas.
Eu posso continuar no terceiro estágio desse lado e fazendo escolhas erradas. Eu rompo com a minha família, mas eu continuo preso ao estágio 3. Como é que eu faço para amadurecer para o estágio 4? Quando eu consigo construir as minhas crenças pessoais e passar todas essas decisões pelo meu crivo de crenças que eu estou construindo ao longo de toda a vida e chego agora e formo a minha cosmovisão, que pode ser bíblico-cristã ou não. Então, a importância da igreja, neste momento, em conversar com os jovens sobre essas escolhas, é fundamental. A comunidade de crentes que eles frequentam. A experiência pessoal do líder, eu volto a falar disso. As suas vitórias, as suas derrotas, contadas com sinceridade e amor, vale muito mais do que muitos princípios teóricos. Pais, líderes de igreja, aqueles que nos ouvem, será que os jovens conseguem ver aquilo que a Bíblia pede de cada cristão, o ideal do cristianismo em nós, que vivemos tanto tempo, muitas vezes dentro da igreja? Será que o jovem consegue olhar e ver Cristo em nós? Na minha adolescência, transitando do terceiro para o quarto estágio, que eu espero pelo menos estar no quarto estágio, vivendo uma fé mais madura, eu lembro que um dia eu me deparei com a mensagem de um pastor, na adolescência, dizendo o que está em Pedro, na carta de Pedro, sobre sermos coparticipantes da natureza de Cristo. E eu fiquei pensando, peraí, a Bíblia está dizendo que nós temos que ser coparticipantes. Então, se alguém pode ser parecido com Jesus, eu tenho que encontrar na minha igreja alguém que se pareça com Jesus. Porque se a Bíblia está pedindo para a gente se parecer com Jesus, essa igreja só vai ser verdadeira se eu encontrar alguém que se pareça com Jesus. Porque senão tudo que a Bíblia está pedindo, ou essa igreja não vive, ou é mentira o que a Bíblia está pedindo. É impossível. Essa foi a minha crise de fé da adolescência. E eu lembro que eu fui para um acampamento de jovens. E ao chegar lá eu conheci um pastor. Vários pastores. Mas um pastor me marcou profundamente. Ele era líder dos jovens da divisão sul-americana. E eu falei, como esse pastor se parece com Jesus? No ano seguinte eu fui para o NASP. Ele foi fazer uma semana de oração no NASP. E eu cheguei para ele e falei, pastor, se Jesus vivesse na terra, ele se pareceria com o Senhor. E eu comecei a descobrir que na minha igreja há pessoas que se parecem com Jesus. E eu pergunto, os jovens conseguem ver o Evangelho de Cristo na vida dessa igreja para sentir vontade de continuar aqui? Nas pessoas que lideram esta igreja, nos pais, para acreditar nesse Evangelho poderoso que nós comentamos hoje de manhã e que eu encerro falando? A nossa experiência cristã é a maior forma, e quando eu digo conviver com pessoas maduras na fé, faz com que a gente cresça na fé. E eu comentei outro dia, que eu encontrei com esse pastor depois de muitos anos, e falei para ele, pastor, você continua se parecendo com Jesus. Ele ainda está vivo, mora nos Estados Unidos. Graças a Deus que eu continuo encontrando nesta igreja pessoas que se parecem com Jesus, porque do contrário, eu diria, o que a Bíblia está pedindo é impossível. E a minha luta é que os meus alunos possam olhar para mim e dizer, professora, você se parece com Jesus. Que nós possamos, como igreja, representar o Deus que nós servimos. Para que as crianças, os adolescentes e os jovens sintam aquilo que o teólogo falou. Amar a Jesus, porque Ele é amigo da minha mãe. Amar a Jesus, porque minha mãe é muito íntima dEle. Amar a Jesus, porque eu o vejo nessa comunidade de crentes. Eu o sinto nessa comunidade de crentes. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo sincero para todos nós. Amém.